Gente, boa noite. Vamos lá. Vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco sobre a sabedoria de Deus contra a falsa religiosidade. Vamos falar um pouco desse assunto que é muito grande. Eu me arrisco a dizer que todo o evangelho, os quatro evangelhos, Jesus essencialmente está lutando contra a falsa religiosidade em seu ministério. Me arrisco a dizer isso. Então vamos falar um pouco aqui, um pouco sobre esse assunto que é muito vasto, muito extenso, amplo, né? Dentro dessa parábola do bom samaritano. Pois bem, muitos já conhecem essa passagem, já leram, já ouviram pregações, já sabem, né? Porém, né, com esse nosso jeito aqui de ir pontuando a palavra, né? Versículo a versículo, palavra a palavra, né? Enfim, cada verbete analisado da forma como tem que ser, né? Claro, da melhor maneira possível. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui da passagem inteira. Lucas 10, versículo 25 ao 37. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? E o homem respondeu a ele: Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse a ele: Respondeu bem, faça isso e você vai viver. Mas ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu a ele: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, que o roubaram, espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. Da mesma forma, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, o viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tiraram 2 denários e os deu ao hospedeiro e disse a ele: Cuida deste homem, e tudo o que mais gastar com ele, eu lhe pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E o mestre da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: Vá e faça da mesma maneira. Pois bem, tem algumas palavras, pequenas palavras, não estão soltas. São palavras que estão lá, marcadas, escritas, para a gente prestar atenção nelas bem devagarzinho. Vamos lá. Para quem não sabe, eu uso uma Bíblia para ler o texto base e a outra para procurar as passagens que eu vou lendo. Pois bem, a primeira coisa é o seguinte: o mestre da lei, ele foi fazer uma pergunta para Jesus para provar Jesus. Isso aqui não é pregação não, tá? Isso aqui é só uma conversa, um diálogo aqui. O mestre da lei, provar Jesus com pergunta. Interessante é que a característica desses caras que dizem que sabem muito de Bíblia, muito de teologia, é que eles adoram perder tempo com discussão sem sentido. É marca característica desses que vivem a falsa religiosidade. Eles perdem tempo
com coisa que não deve ser perdido tempo. Jesus não perdia tempo. A gente vai ver isso nessa passagem que a gente acabou de ler. Jesus não perdia tempo no ministério dele. Mas esses caras tinham prazer de perder tempo com coisa que não valia de nada. Não tinha serventia para a obra de Deus, para o serviço sacerdotal aqui, no caso, serviço do ensino, serviço de cuidado das pessoas. Coisa que não tinha nada a ver, né? Essa é uma característica de quem vive a falsa religiosidade. Eles se perdem em coisas pequenas, né, que não vale a pena ser discutido. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, oração de Jesus, João 17:3. Vou ler para você. A vida eterna é esta. O que a vida eterna é? Vamos lá. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem enviou. O que significa essa vida eterna? Significa você conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Conhecer, já falei aqui em outras lives, já falei. Conhecer significa relacionamento íntimo, né? Conhecer não é você saber o Gênesis até o Apocalipse. Conhecer não significa você fazer doutorado, nem teologia, disso e daquilo. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, significa você ter relacionamento íntimo com Deus a partir do Espírito Santo, através do Espírito Santo. É Ele que é o nosso amigo íntimo. Ponha isso na sua cabeça. Conhecer a Deus, quando Oséias fala, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Por que está sendo destruído? Porque não conhece a Deus na sua intimidade. É necessário ter intimidade com Deus. Não é uma coisa rasa, né, superficial, de recitar palavras e achar, não, eu já conheço a Bíblia, eu vou citar aqui que eu vou, né? Outros fazem o Salmo 91, tem uns que fazem o Salmo 91 de um mantra. Toda vez que acontece alguma coisa, vem uma doença, ou então houve barulho de tiro, né, como Queimado está por aí, aí começa a orar o Salmo 91 como se fosse um mantra. E não é bem assim. Relacionamento íntimo. Ponha isso na sua cabeça. Com Deus. Versículo 26. Vamos lá, vamos pontuar. Jesus respondeu para o mestre da lei: o que está escrito na lei? Como leis? Jesus respondeu a ele com duas respostas. Vamos lá. Pois bem, eu deixei meu esboço aqui, vou ler com calma para você. Presta bem atenção. A primeira pergunta de Jesus para ele foi o seguinte: o que está escrito na lei? Precisão. Temos que ser precisos na nossa pregação, saber o que a gente está falando. É por isso que antes é necessário ter intimidade com Deus. A gente não pode pregar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não viveu. É necessário ter precisão, conhecimento profundo, né? Ser minucioso em cada coisa que Deus quer falar através do que está escrito. E como lês? Jesus responde para o mestre da lei: como lês? Como é que a gente está lendo a Bíblia? Só nos cultos? Como é que a gente está lendo a Bíblia? A gente está lendo a Bíblia só quando a gente está desesperado e quer ouvir Deus falar? Como nós estamos lendo a Bíblia para que ela favoreça tudo aquilo que a gente quer ouvir e saber, ou é o que Deus quer falar? Como estamos lendo? Primeira coisa, disposição para cumprir aquilo que se lê. Temos que ter uma disposição para cumprir, para obedecer aquilo que a gente está lendo. E também, o como se lê tem que ser com a mente de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2. Aqui eu não vou nem explanar essa passagem de 1 Coríntios 2. Mas ele diz o seguinte, que o homem carnal não entende muitas coisas, mas quem tem a mente de Cristo, quem tem a mente espiritual, o que é espiritual discerne tudo. Não adianta a gente ter conhecimento bíblico se a gente não usar o discernimento para saber o que Deus está falando a partir daquela passagem. Então, como a gente está lendo? Na dispensação do Espírito Santo, esperando
o que ele bem quer dizer a nós, ou nós estamos lendo a Bíblia carnalmente, esperando Deus falar aquilo que a gente quer. Outra coisa, para quem quer, quem almeja o ministério, vamos lá, Neemias 8, como estamos lendo para as pessoas, como estamos doutrinando aqueles que estão à nossa volta, como nós pregamos. Neemias capítulo 8, versículo 8, presta bem atenção. E leram o livro na lei de Deus e declarando, e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Quando a gente entra e sai de culto sem entender, Lé com Cré, junta A com B. Quantos cultos, meu irmão, minha irmã, você já entrou sem entender nada do que você viu lá, do que você passou lá? Quem prega, quem explica, quem ensina, tem que explicar, tem que dar o sentido, tem que mostrar a evidência. Tem que ser minucioso na doutrina. Cuidado, zelo. Aí, o mestre da lei responde Jesus. Ele responde Jesus. Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Ele vai lá e recita o que está escrito. Faz lá o mantra dele, ele recita, legal, você sabe, tá bom. Meus amados, o que significa esse... O que significa esse amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força? Tem muitas passagens, para a gente não perder muito tempo aqui. Eu vou ler uma passagem que é a mais curta, que resume muita coisa. Vamos lá. 1 Coríntios 10, do 31 ao 33, presta bem atenção. Portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portai-vos, ou seja, a gente tem que se portar de modo que não dê escândalo nem aos judeus, trazendo para o nosso contexto, não dê escândalo nem para os cristãos, nem aos gregos, os de fora, nem à igreja de Deus, a imagem do evangelho. Nosso comportamento não pode dar escândalo. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Irmãos, a gente carrega a imagem de Jesus com a gente. Como a gente ama Jesus, a Deus, de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Não dá escândalo. Pratica o fruto do Espírito. Para de discutir sobre isso ou aquilo na internet, coisa sem proveito, igual esse camarada que estava aqui perguntando Jesus. A imagem do Evangelho não fica legal com essas coisas. Qual o nosso comportamento cristão? Como está sendo? Começa por isso. Agrada a Deus com o seu comportamento, mas faça de coração, não aos homens, não para aparecer aos homens. Pois bem, aí Jesus fala para ele, respondeu bem, faça isso e viva. Versículo 29. Então o mestre da lei, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E deu uma de João sem braço, como muitos estão por aí. Mestre da lei estão muito por aí, dona de João sem braço. Quem é o meu próximo? Muitos doutores, muitos líderes estão dando de João sem braço. Quem é o meu próximo? Igual esse camarada que deu para Jesus. Quem é o meu próximo? Dona de João sem braço, não sei quem é. Não sei quem são o meu próximo.
querendo justificar a si mesmo. Presta bem atenção. Romanos 9, do 30 ao 32. Vou ler uma coisa rapidinho para você aqui. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. É assim que esses camaradas estão. Pelo que eles fazem, não pela fé. Nada para eles é pela fé. Já reparou como o Facebook está lotada de gente fazendo boas obras? Tá? Já reparou como o Facebook está lotada de gente indo para o monte orar? Selfiezinha. Já reparou como o Facebook está cheio de foto de culto? Um monte de gente sem reverência, querendo louvar a própria carne, louvando a glória dos homens. Outro dia eu ouvi um camarada desse aí, fiz um jejum até 6 horas da noite, depois fui pregar, a glória desceu. Meu irmão, meu querido, meu amado, vou dizer uma coisa para vocês. Olha só. Se Deus não quiser, você pode ficar 24 horas, até 2 dias em jejum. Mas se Deus não quiser liberar a unção, não vai liberar. Não sou eu nem é você que vai forçar Deus a liberar a unção dele para a gente pregar ou fazer qualquer outra coisa. Então, ponha na sua cabeça, evangelho é fé, não é obras. Evangelho não é obras, é fé. É fé que motiva as obras, e não o contrário. Não são as nossas obras que sustentam. As pessoas usam a passagem de Tiago para sustentar a fé pelas obras que ela faz. Não é isso. É o contrário. É a nossa fé que produz obras. Então, ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. As nossas obras não vão sustentar só a nossa fé. É a fé que produz obras. É o contrário. Não sustenta. E eu fico nervoso, eu fico irritado, que tem gente que pega a passagem de Tiago, capítulo 2, e sustenta isso veementemente. Eu fico entristecido com isso. E o Cristo crucificado fica onde? O que ele fez por nós, o sacrifício por nós, foi em vão. Né? Quer dizer que é pela nossa glória, nossa capacidade, nosso braço de carne. Então, vamos parar com isso. É fé que produz obras. Não são as nossas obras que sustentam a nossa fé. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas, em nome de Jesus. Olha só. Eu parei agora no versículo 30. Presta bem atenção. E Jesus respondeu para ele. Ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus respondeu para ele: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, que o roubaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Meus irmãos, olha só. Eu vou trazer isso para o lado espiritual, vou trazer isso para o lado da obra de Deus. Tá? Quer você aceite ou não, é um direito seu. Tá? Eu vou te dar toda a liberdade para você pensar como você bem quer. Deixou meio morto. Presta bem atenção. Vamos lá. Vamos falar como está a obra de Deus ultimamente? Vamos lá, um pouquinho. Sofonias capítulo 3. Vamos dar uma voltinha aqui. Sofonias capítulo 3, a partir do versículo 9. O dia de esperança. Vou dizer, tem mais gente lá para frente, que é mais à frente, esse vídeo vai ficar rolando aí, mais à frente alguém que possa ser teólogo vai ver isso, a falar que eu estou ficando maluco. Essa profecia que eu vou ler aqui, o teólogo chama isso de sensus plenior, né? O sentido amplo. É uma profecia que vale para os nossos tempos e para um tempo futuro distante. Então depois não vem falar que eu estou maluco aqui, manipulando a palavra para fazer você entender o que eu quero, não. Presta bem atenção. É para os nossos dias isso aqui, presta bem atenção. Avivamento, vamos lá. Por que então darei... Sofonias 3:9 em diante. Por que então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor?
para que o sirvam em o mesmo espírito. Aí eu pergunto a vocês, o reino de Deus está unido? Os que se dizem que são do reino de Deus estão unidos mesmo? Estão no mesmo espírito? 10. Da além do rio da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Vamos lá, meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão. Dispersão, aqui, entenda-se por aqueles desviados, afastados, entristecidos, se afastaram de alguma forma da casa do Senhor. Deus vai trazer, vai ter avivamento, eu creio nisso. Naquele dia não se envergonhará de nenhuma das suas obras, com que se rebelou contra mim. Então tirarei do meio de vocês os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais se ensoberbecerá no meu monte santo. Isso aqui são aí alguns que se dizem líderes, né? Tem um pessoal, né, que gosta muito de se aparecer. Soberbecidos são os que se dizem ser grandes. Olha o versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Claro. Qual é a tendência da carne humana? Qual é a tendência da carne humana? Se a gente está com a geladeira, como diz o pastor Jonas aí da Bela Vista, se a gente está com a geladeira cheia, a despensa também, a nossa carne tende a não buscar Jesus. Se a gente está com saúde, nosso emprego, casamento maravilhoso, os filhos indo bem, a tendência é não buscar Jesus. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde. Humildade não depende de quanto a gente tem, quanto a gente tem. A gente pode ser rico e continuar humilde. O problema, o pecado não é você ter ou você não ter. O pecado é você colocar o seu coração no dinheiro, o amor ao dinheiro. Foi isso que Jesus disse. E eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel, 13, não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Pois bem, deitar-me faz em verdes pastos. Salmo 23. Cadê os nossos pastores? Cadê os nossos pastores, nossos religiosos? Cadê os nossos mestres da lei? Muitos deles estão aí espantando as ovelhas para fora do aprisco, infelizmente. Usando a palavra de Deus para matar. Usando a palavra de Deus para entristecer. Usando a palavra de Deus para as pessoas esperar aquilo que Deus não falou para elas esperarem. Né? Matando as pessoas com a palavra de Deus. Aí eu vou pular aqui para o versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as suas mãos. Tem gente enfraquecida, cansada na caminhada, se abateu com a palavra que ouviu dentro da igreja. Olha só, 17. Seu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. 18. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Peso de quê? Peso da religiosidade. Não está nem no meu esboço aqui, mas Deus está me lembrando. Ezequiel 45, vamos lá. Que peso é esse que os líderes estão fazendo? Vamos lá. Ezequiel 45, 9. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a assolação, e pratiquem juízo e justiça, e tirem as suas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Doutrina humana, arbitrariedade. Esse é o peso. Não se enganem, meus amados. Quando Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei, né? Tomem sobre vós o meu jugo e tal, aquela coisa toda, né? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está falando de religiosidade. Os sacerdotes, escribas, fariseus, mestres da lei, enchiam eles de mandamentos que nem eles próprios que estavam ensinando cumpriam.
muito menos aqueles que estavam ouvindo e sendo ensinados iam cumprir. As pessoas estavam cansadas. Era um sistema pesado, já era pesado, a lei de Moisés já era pesada de se cumprir. Imagina você cometer um pecado e ter que correr atrás de um novilho novo, sem mancha, limpinho, bonitinho, para levar lá para o sacerdote, para poder expiar a culpa, aquela coisa toda. Lembra do sistema antigo? Já era uma coisa pesada. E eles ainda colocavam mais coisa ainda em cima daquilo. Eu vou ler Mateus 23 mais para frente. Então, meio morto, espancaram ele. Espancaram esse homem, né? A parábola do bom samaritano, para a gente não perder o rumo aqui da prosa. O roubaram a esperança, roubaram a alegria de servir ao Senhor, roubaram a fé, espancando se retiraram. Ah, não vem para a igreja, não vou buscar não. Ah, fulano tá muito de birrinha aqui, só porque eu vi um negocinho, uma pregação minha, meteu o pé. E deixando o meu morto. Pois bem, vamos lá. Versículo 31. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que vendo passou distante. Vamos lá. Sacerdotes. Queimados, em nome de Jesus, vamos avivar a obra, em nome de Jesus. Vamos avivar a obra, em nome de Jesus. Sacerdote, versículo 31, não tenho pressa, posso ir até meia-noite aqui. Comecei 11 em ponto, posso ir até meia-noite aqui falando aqui. Casualmente, lembra que eu disse que a Bíblia tem palavras assim bem sutis? Casualmente descer pelo mesmo caminho certo sacerdote que vendo passou distante. Casualmente, por quê? Porque os pastores não estão mais indo, não estão fazendo id, não estão buscando as ovelhas. Casualmente vai visitar a ovelha. Casualmente. Precisa explicar esse casualmente? Quem está vendo já entendeu o que eu quero dizer. Casualmente. Uma coisa que era para ser habitual se tornou casual. Presta bem atenção. Ordem aos sacerdotes. Êxodo 28. Tá aí o pessoal ouvindo e vendo. Irmãos, olha só, o negócio é o seguinte. Eu não tenho rabo preso com liderança queimadense de lugar nenhum, de congregação nenhuma. Não tenho rabo preso com político, não tenho rabo preso com liderança pastoral nenhuma. Eu falo aqui o que Deus ordena e eu estou falando. Eu não tenho rabo preso com politicagem nenhuma. Eu tenho convicções, eu tenho o meu ideal de valor. Eu não estou aqui para lançar isso aqui contra esse ou contra aquele. A palavra vai e quem Deus quer pegar, pegou. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Se quiser, você pode compartilhar aí na página de quem você quiser. Não fica com medo, porque eu não tenho medo nenhum de botar a cara aqui. Todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo sabe por onde eu passo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Êxodo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Vamos lá, Êxodo 28. Temos que retornar às Escrituras. Temos que retornar aos valores do Evangelho. Eu não estou fazendo live sendo mais um na multidão, não, meu irmão. Você acha que eu estou perdendo meu tempo de sábado à noite para ficar de conversa fiada e falando para você, receba isso, receba aquilo? Êxodo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Pois bem, e farás vestes santas Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falará também a todos que são sábios de coração.
a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria. A quem eu, é Deus falando, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria. Que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre no ofício sacerdotal. Então, é obrigação, né? É obrigação buscar as ovelhas. Olha só como é que estava o panorama de Jerusalém quando Jesus está chegando. Olha só, Marcos 6. Marcos 6, se você tem rapidez para abrir a Bíblia, tudo bem, mas se você não tiver, não tem problema. Ouve, porque só de você ouvir já produz fé. Olha só como é que estava o panorama, Jesus chegando, né? Jesus saindo, Marcos 6,34. Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tinha prazer em ensinar e doutrinar. Jesus tinha prazer em parar para falar do amor de Deus, do reino de Deus. Eram como ovelhas que não têm pastor. E os caras lá vestidos de estola sacerdotal. Vou trazer para os dias de hoje. Vou falar dos caras de lá não. Vou falar do dia de hoje. Os caras hoje querem fazer conferências em lugares fechados para discutir o que se mais ou menos coisas igual esse mestre da lei parou para conversar, falar, perguntar a Jesus. Ele parou para provar Jesus. Eles ficam assim, uns aos outros. Conferência disso, mas não sei o que lá, seminário não sei das quantas, e o reino de Deus continua no nosso meio. Estou falando de Queimados, não estou falando de outro lugar que eu não conheço outro lugar. O nosso meio continua do mesmo jeito ou pior. Tem mudança efetiva na obra de Deus no nosso meio? Dá uma parada para você refletir. Dá uma parada para você refletir. Quanto festival, quanto congresso disso, daquilo, quanta festividade, mas quanta gente vazia saindo da casa do Senhor. É triste falar isso aqui. É triste. Eu coloquei isso no meu coração de trazer essa live para trazer muitas coisas que eu tenho visto e é triste pro Evangelho do Senhor. Mas é para isso que eu estou aqui. Eu não sei quantos mais tem. Se tiver mais 7 mil, amém. Que tenha mais 7 mil, mais 7 milhões, igual tinha na época de Elias. Que tenha. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou procurando aqui trazer para as Escrituras o que a gente deve ouvir. Como ovelhas que não têm pastor. É o que eu estou falando. Aí vamos para o Levita. Vamos para o Levita, versículo 32. De igual modo, ou seja, da mesma maneira, também o levita chegou àquele lugar e vendo passou distante. Quero dizer para você, a primeira coisa para você tirar isso da sua cabeça. Levita não é quem serve ao ministério de música da sua igreja. Você está com a visão muito fechada. Você está com a visão muito fechada para achar que levita é só quem participa do ministério musical e de adoração da igreja. Você está redondamente enganado. Vamos lá. Deuteronômio 18, vamos lá. Deuteronômio 18, versículo 1 e 5. Vamos lá. A herança e os direitos dos sacerdotes dos levitas. Deuteronômio 18, 1. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Aí o versículo 5, presta bem atenção. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Levita é quem serve no nome do Senhor ainda. Lembra como é que é uma coisa bem delicada você carregar o nome do Evangelho, o nome de Cristo, junto com você no nosso testemunho? Como é que é uma coisa delicada? Lembra sobre os escândalos que eu falei no começo? Como é a nossa responsabilidade? Levitas, Números capítulo 1, 47. Vamos tirar a doença espiritual hoje.
vamos tirar doença espiritual, vamos tirar alienação. Tudo palavra, não estou forçando não. Números 1:47, vamos lá. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor tinha falado a Moisés dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma dele dentre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios, tabernáculo e tudo que está dentro dele, seus utensílios. E sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. E eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar, morrerá. Vou dar uma parada aqui. Nessa época, era o tabernáculo do Senhor, a arca, né? A arca do testemunho, que representava a presença do Senhor nessa época, andava de tenda em tenda, não tinha um templo ainda. Então, o serviço dos levitas era armar e desarmar a barraca, servir, trabalhar pela obra, zelar pelas coisas, né? É como hoje os que trabalham, né? Sobre tudo que tem dentro da igreja, a preparação antes do culto, depois do culto, durante o culto. É quem serve ao Senhor, e com alegria. Então, e aqui está versículo 51. E o estranho que se chegar morrerá. Quanto estranho está dentro da casa do Senhor fazendo a obra? Quanto estranho pregando a palavra de Deus, que não tem, como eu disse lá no começo, conhecer o Senhor. Tem relacionamento íntimo, não é só saber de Bíblia. Não é só saber de Bíblia. Quem conhecer o Senhor significa ter relacionamento íntimo com o Pai, através do Espírito Santo. Vou continuar lendo. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um junto à sua bandeira, segundo seus exércitos. Aí fica essa briga dentro do ministério. Eu sou isso, eu sou aquilo. E cada um junto à sua bandeira, cada um no seu quadrado. Cada um na sua função que foi chamado. É triste, mas é o que tem acontecido dentro da casa do Senhor. Briga, disputa para quem vai pegar no microfone, para quem vai sentar na cadeira do altar. E as almas morrendo lá fora. E o homem está semi-morto ao meio do caminho. Está meio morto ao meio do caminho. Cadê alguém para ir lá cuidar? Aí termina a passagem: assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés, assim o fizeram. Aí tem uns que o líder chega lá, põe a mão na cabeça: seja abençoado em nome de Jesus, derrama o óleo, maravilha. Aí fazem selfie, né? Minha consagração de obreiro, minha consagração. Eu vou chegar lá. Eu estou preparando o terreno para dar aquela saraivada que você gosta, né? Você gosta, eu sei que você gosta. Na palavra, você vai ver. Versículo 33. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, o viu e moveu-se de compaixão. Pois bem, o samaritano, ele estava ali no caminho entre Jerusalém e Jericó, né, onde estava o cara caído. E o samaritano estava passando ali. O povo samaritano, né, apesar de não estar explicitamente a naturalidade do camarada caído, né, quero deixar claro aqui que os samaritanos não se davam com os judeus desde a mistura lá da época do cativeiro da Síria, né? Segunda Reis 17, né? O povo ali se misturou e aí ficou aquela confusão, e os samaritanos ali ficou aquele reino do norte, né? Cada um tinha o seu templo, eles fundaram lá um templo lá na área deles, aí ficou aquela disputa, né? Porque o templo de Jerusalém, diziam uns que era o templo que o Senhor escolheu, aí os outros adoravam em outro lugar, ficou aquela rixa por muito tempo. E aí, lá em João 4, quando Jesus conversa com aquela mulher ao meio-dia, sentada ali na beira do poço, tem João 4, versículo 9, se eu não me engano, fala assim, porque como sendo tu judeus, me pede beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Eles tinham essa rixa. Meu irmão, vou dizer uma coisa pra você. Você de Queimados, vou dar um recado, um alerta pra você. A sua congregação, pastor, não é a única da cidade que faz a obra. A sua congregação, pastor, não é a que tem os melhores obreiros e ministros da cidade, não. Você, pastor de Queimados, você não é o único que tem visão de reino, não. Aliás, tem muitos pastores e líderes sem visão de reino. Quero dizer a vocês, pastores de Queimados, que tem muita gente que não está sentado na cadeira do pastorado, mas tem muito mais visão de reino do que você. Então para com esse negócio de rixa e vamos nos juntar, fazer um grande clamor pela cidade, um grande jejum como a cidade de Nínive fez, e arrependimento de coração, para ver se talvez haja esperança. Vamos botar a boca no pó, talvez assim haja esperança para Queimados. É hora de a gente que é cristão tomar vergonha na cara de uma vez por todas. É a nossa hora. E vão ficar com essa rixa de congregação até quando? Você não vai juntar, você, pastor de Queimados, não vai lá conversar com outro pastor que está na mesma rua, tem uma congregação na mesma rua que você, na mesma avenida, você não vai lá conversar? É triste falar isso, é vergonhoso para mim como cristão tá tendo que falar isso aqui. Assim como também era vergonhoso para Jesus falar para o mestre da lei, vai lá e faça da mesma maneira. Ele já deveria saber o que tinha que fazer. Você acha que Jesus estava perdendo o precioso tempo dele para dizer para o mestre da lei que tinha que fazer da mesma maneira do bom samaritano? Você acha que Jesus estava perdendo o tempo dele à toa? Pastores de Queimados, tenham piedade da nossa população. Alguns aí vieram do nada. Deus sabe de onde ele te tirou. Você sabe de onde você saiu. Compraram seus carrões, ele botaram o vidro fumê quando vê uma ovelha na rua, não dá carona. Finge que não conhece ninguém. Viraram semideuses. É tempo, vou ter que falar para vocês igual a Ageu, para vocês líderes e para um monte de crente sem vergonha que tá por aí. Que Deus abençoe e depois, Doril sumiu. Ageu 1:4. É tempo de você estar morando em casa estucada e a obra do Senhor está parada. É tempo. Pergunto a vocês. É tempo. É tempo. É tempo de você estar pagando para ir lá participar de uma conferência que custa mais de R$300. Enquanto você pode usar esse dinheiro para dar uma cesta básica para a ovelha que você está precisando, você já parou para pensar nisso, pastor do Senhor? Você já parou para pensar nisso? É triste eu ter que estar parando meu tempo para eu ter que falar isso aqui. É muito triste. É muito triste, pastor. Saber que você está comendo na mão de liderança política podre da nossa cidade. É triste ter que ter falando aqui. Vocês comendo em mão de Jezabel. É triste falar você, pastor. E aí depois vocês vão lá alimentar o rebanho com alimento podre. Porque vocês já se corromperam. E olha como está Queimados. Olha como está Queimados. Olha como está Queimados. Tá bonito para nós? No cenário, vou nem dizer fluminense, cenário nacional, tá bonito para nós? Tá bonito para nós? Já disse que eu não tenho rabo preso. Vocês sabem onde eu moro. Vocês aí, alguns andam com miliciano, com bandido. Alguns de vocês que estão aí andam na maçonaria. Vocês, se vocês quiserem, vocês podem me achar.
Eu não tenho rabo preso. Eu vou falar para vocês. Tomaram vergonha na cara a liderança. Liderança evangélica de Queimados. Toma posição. Tá bonito para nossa cidade? Pois bem. Versículo 34 e 35. Vamos até o 37. Está acabando. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria, cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários. Né? Aí, alguns dizem que era dinheiro para isso, para aquilo, tanta quantidade, enfim. Deus ao hospedeiro disse: cuida dele e tudo que demais gastarem com ele eu te pagarei quando voltar. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez você, que Deus botou pessoa na sua mão, talvez você diretamente não cuide. Mas você pode dar dinheiro para alguém cuidar, igual esse camarada fez aqui. Você pode pegar uma pessoa que saiba para cuidar. Né? Como o sogro de Moisés deu uma atribuição, falou: Moisés, você vai ficar doente aí, bota pessoas capazes para te ajudar nessa obra aí. Talvez você mesmo não cuide diretamente, né, falando, mas traga alguém, né? Você, pastor, pode não saber tudo de finança, mas você pode trazer alguém para falar de finança na sua igreja. Você pode não saber de cura espiritual e emocional, mas você pode trazer alguém na sua igreja que saiba de cura emocional e espiritual. Pessoas levantadas por Deus para falar isso no seu ministério. Mas sabe por que você, liderança de Queimado, não faz isso? Sabe por que você não faz isso? Porque a liderança é soberba, acha que só vocês que conhecem a Deus. Por isso que vocês não trazem outras pessoas especialistas para pregar na igreja de vocês. E mais uma vez eu pergunto a vocês, vocês já deram uma olhada, levantaram os olhos para ver como... Eu vou parar um pouquinho aqui. Eu vou parar um pouquinho o que eu ia ler. Vamos lá. Vou voltar para João 4, olha só. Olha só que coisa linda. Não está nem no meu esboço aqui, mas já foi para o Beleléu. Também não sei que horas que eu vou parar. Vamos lá. Olha só. Jesus fala acerca da colheita espiritual. Eu vou pular logo para o versículo 31. Entrando, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus lhe disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Um monte de pastor desnutrido, que não está fazendo a vontade do Senhor, quer alimentar rebanho. Vocês não dizem que ainda há 4 meses, até que venha a colheita? E eu lhes digo: levantem seus olhos e vejam as terras, que já estão brancas para a colheita. Mas eles não levantam os olhos. Aqui, ó, soberba, o nariz está lá pro alto aqui, ó. Como é que eles vão ver as almas morrendo? Como é que eles vão ver as almas doentes? Como é que eles vão ver as almas entristecidas? Como é que eles vão ver as almas precisando de ajuda? Só passa aqui, ó, com soberba. Ou então, com a cara baixada, fingindo que não está vendo. Levanta os olhos para ver. Não é com soberba, é para ver. E ver. Vê aí, ó. Veja as terras que já estão brancas para colher. Quanta gente já está aí, já está na porta do reino de Deus. Já está na portinha do reino de Deus. É só você pegar e terminar de puxar. Mas por que não acontece? Porque não vão buscar as ovelhas. É triste falar isso pro evangelho aqui em Queimados. Eu estou falando de Queimados, talvez tenha gente de fora vendo isso, se enquadra em outras cidades, outras localidades. Mas eu estou falando de Queimados, que é onde eu conheço. É triste, é triste. É triste falar para um povo que está se preocupando mais com a aparência, mais com a agenda de ministério, do que com as almas que estão morrendo lá. Tão preocupado em fazer banner, tão preocupado em fazer selfie, para postar aí no Facebook para dizer que fazem. Ah, meu Jesus. Como Abacuque disse: na tua ira lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, mas na tua ira lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor. Tá difícil. Tá difícil.
Lucas 16, presta bem atenção. Presta bem atenção. O sacerdote e o levita passaram lá, não fizeram nada. O samaritano, que era, entre aspas, de fora, é que fez. Olha só o que Jesus diz em Lucas 16, 8. É a parábola do mordomo infiel, né? Muitos já conhecem. Ele fala assim: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Por quê? Os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É uma parábola que o Senhor, né, vou resumir aqui com as minhas palavras. Ele ia demitir aquele funcionário, né, e aquele funcionário ele cuidava das finanças, né, do serviço. Ele chegou, chamou os devedores e deu descontos aos devedores. O que aconteceu? Aquilo ali, as pessoas gostaram daquilo ali, né? E trouxe uma imagem positiva do Senhor, né? Então, o que quer dizer essencialmente essa passagem? Nem sempre, né? 2 Coríntios 13:8, se eu não me engano, diz assim: nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Tem vezes que a gente vai agir aparentemente, como não cristão para poder ganhar uma pessoa para Deus, para Jesus. Às vezes a gente vai agir como se fosse o não cristão, aparentemente, para ganhar uma pessoa para o Senhor. Mas por que esse sacerdote e levita passaram? Porque eles gostam da glória dos homens. Eles gostam da aparência, né? Eles não podem ser vistos. Por exemplo, dentro de um bar evangelizando. Que eles ficam com medo do que vão falar deles. Eles não podem ir a um show lá na praça, quando tem, né? Evangelizar. Por quê? A estola sacerdotal fala mais alto do que o amor pelas almas. É triste falar mais isso aqui para vocês. Aí o versículo 36, Jesus terminou de contar a história, terminou de contar o sermão, a parábola, e pergunta para ele: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Por que te parece? Porque nós temos que ter uma visão global do Evangelho, uma visão global das Escrituras. Nós temos que ter visão de reino. A Ageu falou que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria abundantemente derramado e, dentre outras coisas, os jovens teriam visões. Meu querido, jovem não é de idade, não. Jovem é quem tem fervor pela obra de Deus. O termo jovem se refere ao vigor e fervor com que a pessoa se dedica à obra de Deus. É porque a mente religiosa, eu tenho que falar isso aqui, a mente religiosa quadrada, ela interpreta as escrituras ao pé da letra. Que é uma coisa também triste de se dizer. O termo jovem, vou repetir, está fazendo referência ao vigor e fervor com que se faz e serve-se a obra de Deus. É isso. Os jovens, ou seja, aqueles que têm vigor e fervor pela obra, terão visão de reino. E por que não tem visão de reino muitas pessoas? Porque não tem fervor pela palavra. Não tem fervor pela obra. Estão meio mortos, igual esse camarada que estava no meio do caminho. É triste falar isso também, né? E, meu querido, ele termina... É interessante, de tudo o que está escrito na Bíblia, nada é à toa. Jesus não perdeu tempo com esse cara. Ele disse, o mestre da lei respondeu para Jesus: o que usou de misericórdia para com ele? Jesus disse: vai e faça da mesma maneira. Versículo 37. Presta bem atenção aqui. Que maneira é essa? Ou que não é? O que não é? Mateus 23, vamos lá. Mateus 23, a partir do primeiro versículo. Agora eu vou ler com bastante calma. Vamos explanar essa aqui, a última passagem que eu vou ler. A penúltima passagem que eu vou ler. Com bastante calma, vamos lá. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo:
falou à multidão e falou aos seus discípulos. Nem toda a multidão que está lá quer ser discípulo de Jesus. O que é discípulo de Jesus? Aqueles que permanecem na caminhada com Cristo, né? Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Foi isso que Jesus falou. Discípulo é esse, né? Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observem e pratiquem tudo o que eles lhes disserem, mas não procedam em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Esse era o panorama da época de Jesus. Pois atam fardos pesados. Lembra do peso que eu li em Sofonias? Muitos entristecidos na caminhada, cansados. Atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Pregam, ensinam, tem conhecimento de Bíblia, Só que eles sobrecarregam as pessoas com o mandamento de homens. Pessoas sem unção. Pessoas que servem a si mesmas. Por que elas fazem isso? Porque elas querem envolver as ovelhas junto para elas. Elas não têm interesse de cuidar dessas pessoas. Elas só querem que as ovelhas fiquem perto delas. Para quê? Para ela sugar das ovelhas. E fazem, versículo 5, Mateus 23, 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Filactérios era uma tira em que eles escreviam partes da lei para se lembrarem enquanto estavam na rua, nos seus afazeres, enfim. É como hoje essas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço e não servem de nada, né? E alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Lembra? Essas pessoas aí que brigam por cadeira de ministério, microfone. E as saudações na praça e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vou mandar um recado para você. Se você passar por mim na rua, me chamar de profeta, me chamar de vaso, me chamar de qualquer coisa que não seja o meu nome ou que não seja irmão, você corre um grande risco de ficar no vácuo, tá? Embora vaso seja um termo bíblico, embora profeta seja um termo bíblico, mas só que a nossa linguagem tem que ser espiritual quando a gente está em meio a espirituais. Não seja um esbanjador, tá? Então me chama de irmão, então me chama pelo meu nome. Esse negócio de ficar chamando de vaso, profeta, isso tudo é ostentação, isso tudo é jargão que foi criado aí, né? Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Educação cristã, gente, o mínimo. Vocês, porém, não queiram ser chamados de Rabi, porque um só é o mestre de vocês, a saber, o Cristo, e todos vocês são irmãos. E a ninguém na terra chamem Pai de vocês, porque um só é o Pai de vocês que está no céu. Vamos lá. Pai é Pai, não precisa explicar o que é Pai. As pessoas chegam para líderes e falam, esse é o meu tudo. Meu tudo e o seu tudo é Jesus. Esse que você está chamando de tudo foi uma pessoa que Deus colocou ali para te ajudar. Não estou pregando rebelião, estou pregando que você deve honrar ao seu líder. E não venerar ele, não adorar ele. Você deve honrar, respeitar, né? Se submeter à liderança dele, né? Mas adorar ele não. É diferente. Nem se chamem mestres, porque um é o mestre de vocês, que é o Cristo. Porém, o maior entre vocês será o servo de vocês, aquele que vai servir vocês. E o que se mesmo se exaltar será humilhado, e o que se mesmo se humilhar será exaltado. Pois bem, é o que a gente está vendo aí. Escândalos no meio evangélico. Pessoas que achavam que nunca iam ser achadas. Deus está lá procurando e achando, porque ele vê tudo, né? Fala assim, procurando em linguagem figurada, né? Pessoas que achavam que iam fazer acontecer e ninguém ia fazer nada. Aí chega um belo dia que chega o papai lá em vergonha, o próprio papai em vergonha. Porque antes disso ele avisa muito, né? Liderança queimadense. Não é mesmo? Liderança queimadense que está aí nas reuniões maçônicas, né?
Vocês aí de grandes igrejas que veneram templos ao invés de adorar o Senhor. Vocês que veneram grandes pregadores. Vocês que veneram grandes cantores, né? Deus vai achar vocês qualquer dia desses. Não se arrependa não para vocês verem. E as almas? Como é que fica nesse meio tudo? Estão cuidando? Versículo 23. Mateus 23. Olha só. Por que o panorama de queimados está triste? Olha a liderança, como é que está. Ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas, que dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam o mais importante da lei, o juízo, que na verdade é discernimento espiritual, a misericórdia e a fé. Um monte de gente cega, como líder, pior disso, líderes. Mas devem fazer essas coisas e não mentir aquelas. Eles veneram o dízimo. Olha, tragam os dízimos, né? E mais outras coisas que não são a essência do evangelho, né? Também não estou pregando para você que a ovelha deixar de dizimar, não é isso. É que eu estou falando colocar o carro na frente dos bois. O que é o mais importante? O discernimento espiritual, a misericórdia e a fé. Jesus está falando aqui. Vocês veneram o templo. Vocês veneram o dom espiritual. Pessoas que adoram dons espirituais. Pessoas que adoram lideranças. Pessoas que adoram cantores. Pessoas que adoram o ministério de louvor. Não adoram o Senhor. Condutores cegos. Coam um mosquito e engolem um camelo. É isso que fazem. É isso que fazem, né? Pregam contra adultério, pregam contra a fornicação, mas dentro de casa está vivendo um casamento de fachada. Liderança queimadense. Até quando? Assim é mole. Ter um casamento bem sucedido de fachada é mole. Depois falar de mim que separei da Camila é mole para vocês. É mole. Viver de aparência é mole. Eu sei viver, se eu quiser, eu sei. Quero dizer a você, liderança queimadense, que me vê hoje na rua e não me cumprimenta, que a acepção de pessoa continua sendo pecado diante de Deus. Quero dizer a você, liderança queimadense, que a interpretação errada das escrituras continua sendo pecado, liderança queimadense. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Está cheio de rapina e iniquidade. Fechando negócio com liderança política. Meu irmão, não tenho rabo preso com quem bate meu ombro. Não vem bater no meu ombro que eu não tenho nada, não tenho parte nenhuma com pessoas que batem no meu ombro. E o mesmo deveria ser para vocês, né? Engordam-se das ovelhas, engordam-se de fundo eleitoral, né? Liderança queimadense. Marca aí, marca essa live aí, marca a gente aí. Ou então coloca o link lá na pessoa. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. É de dentro para fora. A conversão é de dentro para fora. Aí depois escreve fariseus hipócritas, que são semelhantes a ser poucos caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de morte, toda imundícia. É isso aí, viver de aparência. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. É isso. Viver de aparência é mole. Até eu posso viver de aparência. É mole. A consequência depois perante o Senhor é que é complicado. Pois bem. Vamos lá. Lucas 4. Vai e faça da mesma forma. É o último versículo da passagem. Vamos lá. Lucas 4,16.
Jesus sai do deserto, acabou de ser tentado pelo diabo e sai. Vai à rua, vai cumprir o seu ministério. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Interessante. Achou o lugar que estava escrito. Um monte de crente não conhece a própria Bíblia, né? Jesus achou o lugar onde estava escrito. O quê? Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se os olhos de toda a sinagoga, estavam fitos nele. Todo mundo estava olhando para ele. Ele terminou de ler, então ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura aos ouvidos de vocês. E ali, né, você vai ler as passagens que ele fala algumas coisas, né, com aquele povo, algumas verdades, né? E presta bem atenção. Versículo 28, Lucas 4, 28. Né? Depois você lê a passagem, Lucas 4, do 16 ao 32, você lê com calma. 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Que essas coisas são que Jesus falou? Verdade. Verdade deixa as pessoas que não querem ouvir a verdade cheias de ira. E pasmem, muitas dessas estão dentro da igreja. Não gostam de ouvir a verdade. Aí se enchem de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade de Nazaré, onde ele nasceu. E o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E retirou-se de onde? Do cume do monte, onde levaram para matar ele. Tiraram ele primeiro do templo, segundo, da cidade, e levaram para o cume do monte. O que ele fez? Se soltou das amarras dessas pessoas. Quero dizer a você que tem dom e talento. Você tem dom, talento, chamado do Senhor. Se a tua liderança atrapalha você crescer, foge daí você também. Foge daí você também. Se a tua liderança ela te prende de tal forma que você não cresça aquilo que Deus quer aonde você cresça, foge dessa liderança. Liderança de Satanás, vou dizer ainda. Porque se a liderança é de Deus, ela deixa você crescer. Sem inveja, sem ira. Foge desses que se dizem líderes. E quando Deus começa a te usar profundamente dentro da congregação, fazem de tudo para amarrar você. E não deixar você se desenvolver até onde Deus te chamou para te capacitar e te desenvolver. Foge. E isso não é pregar rebelião. Isso é pregar a vontade de Deus. Cada um tem um chamado. Cada um vai dar conta de si mesmo. Eu tenho um chamado, você tem o seu. Se tem alguém, pode ser pastor, pode ser liderança, pode ser quem for, atrapalhando o seu crescimento, foge desse lugar. Isso não é rebelião que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando para você cumprir a vontade de Deus em tudo aquilo que Ele planejou para você. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, quando naquela época era proibido ensinar. Né? Que legal! Que legal! Né? Eu fui chamado, vou botar um exemplo, eu fui chamado para ensinar a palavra. Né? Eu passo cada prova terrível. Aí eu vou pregar nos lugares, as pessoas não gostam, porque eu prego desse jeito, como se eu estivesse conversando. E as pessoas gostam de quê? Eles gostam de aleluia, de glória. Né? E eu falo nesse tom, eu não estou brigando aqui com ninguém. Né? Eu não estou aqui com ar de soberba nenhum. Estou ensinando, estou explicando aquilo que Deus me ensinou a passar para você. As pessoas acham que isso é soberba. As pessoas falam que escola dominical é no domingo, de manhã. Não é na pregação normal, do dia normal. Né? Então,
Eu já falei para o Senhor, se for para eu voltar e esses caras não tiverem o coração aberto para receber, eu não vou. Porque, veja bem, irmãos, a obra de Deus tem muita gente precisando da palavra. Ezequiel no Antigo Testamento ele foi para pregar que o povo ouvisse e deixasse de ouvir. Mas hoje a gente está já pertinho de Jesus voltar. A gente não pode perder tempo com quem não quer ouvir, não. Você já parou para pensar que no meio dessa nossa conversa que Jesus pode voltar? A gente não pode perder tempo. E admiravam-se da sua doutrina. Interessante. Admiravam-se da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Quer dizer, o pessoal de Nazaré expulsou ele do templo, da sinagoga, levou ele para precipitar, para matar ele. Tem gente dentro da igreja que mata ministério de pessoas, mata espiritualmente as pessoas. E aí, o interessante é que o pessoal de Cafarnaum se admirava das suas palavras porque era com autoridade. Meu querido, minha querida, a rua nos espera. As almas nos esperam. Vamos abandonar essa religiosidade que está lançando muitas pessoas para fora do templo, para fora da igreja e também fazendo com que muitas pessoas deixem de ter alegria no Senhor. Então, meus irmãos, os quatro evangelhos, próxima vez que você for ler os 4 evangelhos, peça ao Espírito Santo para te mostrar tudo sobre falsa religiosidade. Pede ao Espírito Santo para te mostrar tudo que Jesus quis instituir. O que Jesus estava construindo. Fala assim para o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo de Deus, o que Jesus estava tentando construir na história dos 4 evangelhos. Faça essa oração e leia os 4 evangelhos. Abra o coração para você entender. Você vai entender. Então, meus amados, a gente tem que abrir a cabeça para o que o Senhor tem a nos dizer. Deixa essa mente quadrada, tapada, igual o tapador da mula lá do burro. Abrir a nossa cabeça. Não é para as coisas mundanas, não. É para a variedade de coisas do reino de Deus. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Tem gente que acha que a obra de Deus é só dentro do quadrado da igreja. Por isso que vieram templos, por isso que vieram microfones, por isso que vieram cadeiras de altar. Meus amados, abra a cabeça, tira a religiosidade. Religiosidade cansa, religiosidade entristece, religiosidade mata. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e os aliviarei. De quê, cara pálida? Da religiosidade. Dos ensinos que sobrecarregam as pessoas, elas não conseguem cumprir a obediência a Deus, porque é doutrina humana dentro, mascarada de palavra de Deus. Muita gente entristecida, muita gente esperando profecia, profetada, que Deus não falou nada. Meu amigo, minha amiga, procura o Senhor diretamente e peça a Ele para te levar a uma congregação honrada na obra dEle. Tem gente capacitada na nossa cidade? Tem. Muitos corrompidos? Tem muitos corrompidos. Mas tem poucos ainda que nos corromperam. Peça a Deus para te direcionar e te levar a esse lugar. Tá? Eu não estou aqui pregando rebelião contra a congregação nenhuma. É para você abrir a sua cabeça, a sua mente espiritual, você ter inteligência para você seguir na sua caminhada com Jesus. Então, fica com essa palavra. Você que pegou pelo meio do caminho, você vai ter a oportunidade de ver o vídeo desde o começo, ou agora durante a madrugada ou no outro dia. Então, fica com essa palavra em nome de Jesus, Lembra que o status de sacerdote, o status de levita subiu a cabeça deles, a tal ponto de eles não resgatarem quem estava quase morto precisando de ajuda. Então lembra que nos dias de hoje a religiosidade, a aparência de santidade não pode
atrapalhar a gente de ganhar as almas que Jesus quer trazer para o seu reino. Ponha isso na sua cabeça. Você que pegou pelo meio do caminho, veja o vídeo desde o começo, tá? Então, assim eu encerro mais uma live em nome de Jesus, que seja para sua meditação, né? E que o Senhor, a minha oração é que o Senhor ilumine o seu coração. Se tem algum resquício de trevas, alguma coisa que alguém te ensinou errado, que tudo aquilo que entrou, né, ao seu conhecimento de maneira errada, de alguém que pregou com malícia, te ensinou com malícia, com alguma coisa que não condiz com a doutrina do Senhor, que o Senhor venha arrancar isso do seu coração e colocar a doutrina dele, né, que é de acordo com a piedade, de acordo com a verdade. Então, essa é a minha oração por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.